Olá, muito boa tarde. Agora são 16 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou a Caroline Povoleri e você acompanha comigo as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 19 de março. Um relatório da Organização Meteorológica Mundial, divulgado hoje, confirmou os dados preliminares que mostram que a década terminada em 2023 foi a mais quente desde que começaram os registros. As geleiras sofreram perdas recordes e houve um aumento sem precedentes do nível do mar, de acordo com a ONU. Níveis máximos de gases de efeito estufa, temperatura e aumento do nível do mar também foram alcançados. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o relatório mostrou que o planeta está à beira do abismo. As mudanças geram fenômenos climáticos extremos, como secas e enchentes, que têm graves repercussões para a população mundial e podem provocar perda de biodiversidade e insegurança alimentar. Ao todo, 333 milhões de pessoas sofreram com a insegurança alimentar em 2023. E falando em mudanças climáticas, hoje é o último dia do verão, do calor sufocante e dia também de tempestades em todo o país. A estação que fez ter recorde de consumo de energia acaba à 00:06 desta quarta-feira. O último dia de verão no Brasil traz o fim das altas temperaturas que marcaram as últimas semanas. O outono começa oficialmente à 00:06 do dia 20 de março e vai até o dia 20 de junho. Nesse período, as chuvas são mais escassas no interior do Brasil, em particular no semiárido nordestino. A estação também é caracterizada pelo declínio das temperaturas, principalmente na região sul e parte da região sudeste. A última onda de calor no fim de semana impactou também no gasto de energia no país. O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que o Brasil registrou um novo recorde histórico de demanda da energia na última sexta-feira. O ONS afirmou que a demanda por eletricidade foi impulsionada pelas altas temperaturas registradas em todo o país. A carga nacional diária no Sistema Interligado Nacional do país bateu mais de 91 megawatts médio. Antes, a alta do consumo havia sido registrada em novembro de 2023, com cerca de 90.500 megawatts médio. O verão deve terminar com condições típicas da estação. Uma grande massa de ar quente e úmido continua dominando, que é a condição ideal para a formação das grandes nuvens carregadas, que provocam as pancadas de chuvas com raios. A previsão para a região sul é de uma semana ainda marcada por temporais isolados, especialmente em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O total de chuva pode ficar em torno de 80 milímetros. No centro-oeste, as chuvas devem ser mais regulares, com volume em torno de 70 milímetros por dia. No norte e na região nordeste, algumas áreas devem registrar 100 milímetros de chuva por dia. Já para a região sudeste, a previsão é de mais chuva nesse final de semana, com acumulados em torno de 80 milímetros por dia. E mudando de assunto, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e Mauro Cid por fraude em cartão de vacina contra a Covid-19. A suspeita é de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público do Ministério da Saúde para diversas pessoas. Além de Bolsonaro e do tenente-coronel Mauro Cid, o deputado federal Gutenberg Reis também está na lista de indiciados pela Polícia Federal no inquérito que investiga a adulteração da carteira de vacinação contra a Covid-19. O indiciamento significa que o processo será analisado pelo Ministério Público Federal, responsável por decidir se apresenta a denúncia à Justiça ou se arquiva o caso. O documento chegou ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. Entre os crimes apontados pela PF estão o uso de documento falso, inserção de dados falsos em sistema de informações e falsidade ideológica de documento público. Ao todo, 17 pessoas são apontadas no documento. Segundo a polícia, as inserções falsas teriam sido feitas entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 e tiveram como consequência a alteração da verdade no caso da condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários. A corporação informou que o tenente-coronel Mauro Cid teria iniciado o esquema para forjar um certificado físico de vacinação para a Covid-19 para sua esposa. E a estrutura criminosa se consolidou no tempo, passando a ter a adesão de outras pessoas, atuando de forma estável e permanente.
Com isso, os investigados puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlar as restrições sanitárias vigentes impostas pelos poderes públicos do Brasil e dos Estados Unidos, que visavam impedir a propagação da doença. E nos destaques internacionais, o Comitê Olímpico Internacional acusou a Rússia de politizar o esporte ao promover os Jogos da Amizade a partir de setembro. Um novo evento esportivo vai começar a competir com os Jogos Olímpicos. O COI pediu ao mundo esportivo e aos governos convidados por Moscou que rejeitem qualquer participação e apoio ao evento. Os atletas russos vão poder participar dos Jogos Olímpicos de Paris sob bandeira neutra e com a condição de não terem apoiado a invasão russa da Ucrânia. As sanções geraram protestos do Comitê Olímpico Russo. Anunciados há alguns meses, os primeiros Jogos da Amizade devem ser realizados em Moscou e Ekaterimburgo. A iniciativa se junta aos Jogos do Futuro, organizados em Kazan em 21 de fevereiro a 3 de março, e aos Jogos dos BRICS, programados na mesma cidade, de 12 a 23 de junho. O COI não acusa a Rússia por criar competições esportivas fora do âmbito olímpico, mas de promover a iniciativa por meio de uma intensa ofensiva diplomática com contatos diretos com governos de todo o mundo. A viúva do opositor russo Alexei Navalny pediu que seus apoiadores sejam pacientes e sigam em frente, rejeitando a autenticidade da reeleição do presidente russo Vladimir Putin, alcançada após a repressão da oposição. A viúva de Alexei Navalny rejeitou a autenticidade da reeleição do presidente russo Vladimir Putin, que obteve mais de 87% dos votos em um pleito marcado pela ausência de uma oposição real. As eleições passaram, mas ainda não terminaram. Ao contrário, devemos nos unir e trabalhar mais firme do que antes. Alexei tinha uma excelente fórmula de 15 minutos de luta diária contra o regime. É o que devemos fazer agora, gastar pelo menos 15 minutos escrevendo, conversando e, ultimamente, superando nossos medos. A oposição russa foi dizimada nos últimos anos pela repressão, que culminou em fevereiro com a morte na prisão de Navalny, principal crítico do presidente russo. Yulia, que acusa as autoridades de terem assassinado seu marido, garantiu que vai lutar para que ninguém no mundo reconheça Putin como presidente legítimo e para que ninguém se sente com ele à mesa de negociações. O Banco do Japão elevou hoje sua principal taxa de juros pela primeira vez em 17 anos, abandonando a sua política de juros negativos. O banco promoveu a política monetária ultra flexível para estimular o crescimento econômico e o aumento de preços após décadas perdidas de estagnação e deflação. Mas nesta terça-feira a instituição anunciou em um comunicado que a taxa de juros de curto prazo passará do atual menos 0,1% para entre 0% e 0,1%. A nota acrescentou que o banco avaliou o ciclo virtuoso entre salários e os preços e considerou que se vislumbra que a meta de estabilidade no aumento dos preços de 2% será alcançada de maneira sustentável e estável. A decisão vai tornar os empréstimos mais caros para consumidores e empresas, mas vai permitir que os bancos ganhem mais dinheiro com seus empréstimos. Também vai aumentar a fatura da dívida nacional do Japão, calculada em 260% do PIB, um dos níveis mais elevados do mundo. Nos últimos 2 anos, os bancos centrais das grandes economias, começando pelo Federal Reserve dos Estados Unidos, aumentaram as taxas de juros para conter a inflação provocada pela invasão russa da Ucrânia em 2022. Embora a inflação tenha alcançado 4% no Japão, o Banco Central decidiu manter as suas taxas em território negativo, como estavam desde 2016, para tentar incentivar os empréstimos. A política contrária adotada pelas outras potências também provocou uma desvalorização do iene em relação ao dólar, e o Japão perdeu o posto simbólico de terceira maior economia do mundo, ocupado atualmente pela Alemanha. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Um ótimo fim de tarde para você. Tchau.